Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre dois documentários, O Grande Museu e National Gallery. São ambos de 2014, são de realizadores diferentes e falam de dois museus diferentes. O primeiro, O Grande Museu, é de Johannes Olshausen, que é um austríaco de 58 anos, e é sobre o museu Kunsthistorisches em Viena, na Áustria. Eu tentei encontrar o nome deste museu em português, ou algum tipo de tradução, mas não consegui. O segundo documentário, National Gallery, é também de 2014 e é do realizador americano de 88 anos, Frederick Wiseman, e é sobre o Museu National Gallery em Londres. Eu tenho aqui os dois DVDs, isto foi uma promoção que eu aproveitei, que a FNAC fez há uns anos. Eu não sei se eles ainda têm essa promoção ou se ainda têm o pack, mas se tiverem eu deixo o link lá em baixo. Eu já tinha visto estes documentários numa sala de cinema, no Cineclube, cá em Viseu, e gostei muito. Eu gosto muito de museus, então foi fácil gostar destes documentários. Vamos lá. Vou começar por falar de O Grande Museu. Este é um museu, não é? Em Viena da Áustria. Nós vamos acompanhando a logística do museu, vamos acompanhando os diretores do museu. Neste caso, penso que são dois, um homem e uma mulher. Penso que terão o mesmo cargo. Não ficou muito claro para mim, mas estarão equiparados. Estão a renovar uma das alas do museu para acolher uma coleção de artes decorativas. Então nós vemos algumas dessas obras que estão a ser feitas, vemos algumas das peças que vão integrar essa coleção, acompanhamos os curadores das exposições. Por outro lado, eles estão a criar ou querem criar uma imagem nova do museu, um logotipo, e nós acompanhamos um pouco desse processo também. Os restauros de algumas peças, há uma em particular que no início do documentário está a ser retirada do sítio de origem dela, é um quadro enorme, acho que é da família real, austríaca, se não estou em erro. E eles pegam na obra, levam para o museu e depois nós vemos alguns dos processos do restauro desse quadro. Vemos também uma reunião entre os funcionários do museu, portanto as pessoas que são, eu não sei se chamam assistentes de sala, mas são os funcionários que tomam conta das salas, pronto, e que ajudam as pessoas, caso tenham alguma dúvida. Portanto, assistimos a uma ou outra reunião desse tipo, entre o pessoal do museu. Acompanhamos também a saída de uma das pessoas que já lá trabalha há muitos anos e que estaria encarregue de uma zona das armas e como é que se diz? Armaduras antigas. E é muito interessante, eu gosto, porque como eu gosto muito de museus e sobretudo este tipo de museus antigos, se bem que percebe-se que eles, nessa exposição de artes decorativas, nessa nova ala que estão a construir, vão ter uma estrutura moderna, uma instalação moderna, portanto, de um artista contemporâneo. Então, há essa preocupação também de estabelecer uma relação entre as artes mais antigas e as artes mais modernas. E então achei muito interessante esse cruzamento de tempos. Mas como eu estava a dizer, pronto, eu gosto muito de museus, gosto muito sobretudo destes mais antigos, talvez um pouco mais acolhedores. Quer dizer, não, estou a mentir. Porque o de Serralves, por exemplo, o Museu de Serralves, que é tão moderno, eu acho muito acolhedor. E acho que tem a ver com as entradas de luz e com as salas não serem gigantescas. Ok, sim. Esqueçam. Mas eu gosto muito desta análise dos quadros mais antigos, a interpretação dos quadros mais antigos. Eles neste documentário não fazem muito isso. Portanto, não é dado grande ênfase à parte de serviços educativos, visitas guiadas ou assim. Eles dão mais ênfase à coleção em si, à logística do museu, à relação entre os vários funcionários e entre as várias tarefas que cada um desempenha. Nós acompanhamos também a montagem de uma exposição, que está a ser cuidada por uma curadora do museu, e é tudo assim um pouco formal, por vezes, mas gostei muito deste filme, tem 1h30, vê-se muito bem, e aconselho-vos a que vejam. O segundo filme, que é a National Gallery, este filme é um filme muito mais longo, tem 3 horas. Acho que só por 2 minutos é que não tem as 3 horas certas. Eu lembro-me que na altura gostei imenso de o ver. Eu não costumo ver a duração dos filmes quando vou às sessões de cinema, para não estar influenciada por isso. E lembro-me que nesse fiquei muito surpreendida quando soube que tinham passado 3 horas, porque não as senti.
neste documentário é dada muita mais ênfase ao serviço educativo, portanto ao acompanhamento dos visitantes do museu. Aparecem muito mais os visitantes. Aparecem os visitantes, aparecem visitas guiadas. É um documentário por si só que eu achei muito mais educativo. Portanto, já se percebeu que eu gostei mais do National Gallery do que do Grande Museu nesse aspecto. Gostei muito dos dois. Mas se tivesse que escolher um, escolhi o National Gallery, porque eles depois dão-nos aulas, assim, pequeninas, não é? De cada quadro. Portanto, nós apanhamos partes de algumas das visitas que estão a ser feitas ao museu, a grupos, sejam de adultos, sejam de crianças, jovens, apanhamos um bocadinho desses momentos de visita. E eu acho que a ideia é mesmo essa, é de reforçar que é um museu que está muito aberto à comunidade e à educação da comunidade também, e a satisfazer a curiosidade, estabelecer essa relação, porque eu acho que às vezes há muito aquela ideia de que o museu é um sítio, é um repositório de peças antigas, cheias de pó e pronto, e que não significam nada. Eu não acho nada disso, eu acho que os museus guardam a nossa identidade, seja como seres criativos, seja como a nossa identidade nacional. Por exemplo, cá em Viseu há o Museu Nacional Grão Vasco, que tem várias obras de pintores portugueses. E então guarda muito da nossa identidade. Mas admito que, por vezes, os museus não fazem o suficiente para se aproximarem das pessoas. Pronto, porque hoje em dia, então, com tantos estímulos, não é? As pessoas têm tanta escolha do que fazer nos seus tempos livres, no sábado à tarde, no domingo à tarde. Provavelmente o museu não é a primeira opção. Então, esta ideia de chamar as pessoas para dentro do museu para fazer outras coisas, eles na National Gallery, para além dessas visitas guiadas, que será talvez o mais convencional, também têm lá concertos de música clássica, espetáculos de dança contemporânea, dão aulas de pintura, aulas de desenho ao vivo, desenho de nu ao vivo. Aparece a dada altura uma espécie de oficina muito interessante que é para pessoas. Eu não percebi se seriam completamente cegas ou se teriam só alguma deficiência nesse aspecto, mas não sei se era a 100%, se eram 100% cegas, em que a formadora dá-lhes uma folha com um esquema da pintura que eles estão a analisar com relevo, porque é uma pintura que tem assim um ponto de fuga muito marcado. Portanto, ponto de fuga é quando vocês veem, imaginem uma rua que acaba lá ao fundo e as linhas da rua vão assim. Tem a ver com a perspectiva. Pronto, e então eles seguem com o dedo o relevo das folhas. É muito, muito interessante. Portanto, é algo que aproxima as pessoas do museu, chama-as para dentro do museu, dá-lhes outra perspectiva sobre aqueles quadros que se calhar inicialmente parecem-se um bocadinho enigmáticos e desinteressantes. Fala um bocadinho da história de quem pintou, porque é que pintou, em que altura é que pintou, qual o contexto histórico. Eu acho isso muito interessante, porque é como eu disse há bocado, portanto, acho que marca muito da nossa identidade como seres criativos, humanos, e depois seres daquela cidade ou daquele país. Enfim, depois podem-se estabelecer várias ligações, até porque normalmente as correntes artísticas depois contaminavam-se umas às outras. Quer dizer, quando aparecia um movimento em França ou em Itália, depois acabava por chegar cá a Portugal, mais tarde, mas acabava por chegar e por contaminar os artistas cá em Portugal, que depois faziam a sua interpretação também desses movimentos. Depois, para além dessa parte educativa, há também aquele lado mais emotivo de quando nós vamos ao museu, como é que um quadro nos faz sentir, como é que a representação de um sentimento abstrato, como é que o artista traduz isso e como é que isso comunica connosco. E depois, essa é uma característica dos quadros, da maior parte das obras, é que podem ser interpretadas de várias formas diferentes, a menos que o artista diga o que eu quis representar com isto foi isto, isto e isto, concretamente e nada mais, o que é muito raro. Tu podes interpretar à tua maneira e podes sentir o quadro de outra forma, de uma maneira muito pessoal, e eu acho que essa é a grande riqueza também das obras de arte, que é tornar um pouco tangível aquilo que é intangível. Eu já falei nisso, mas mostra muito o restauro também, aqui neste documentário da National Gallery também fala muito de restauro de peças, e é algo que eu acho muito interessante, a delicadeza com que eles tratam os quadros, e não é? Porque esta ideia de que não te podes encostar a um quadro, não podes mexer, não sei o quê,
é uma razão muito específica, porque se mexes ele não dura mais 100, 200 anos, não é? Não dura o tempo que durou até chegar a ti, não é? E então a forma como eles cuidam e muito minuciosa sempre. Depois, hoje em dia, então há imensas tecnologias. Tecnicamente as coisas avançaram muito, então tu podes retirar um bocadinho da tinta, mas tipo 1 milímetro quadrado e ver sob um microscópio, perceber qual é a composição da tinta. Eles falam de que na altura em que este documentário foi feito, a corrente de... Epá, isto está muito bem escuro. Tive que aclarar que isto a luz está a mudar imenso. Eles falam também que na altura em que este documentário foi feito, a ideia do restauro, deles restaurarem, era caso mais tarde outros restauradores quisessem desfazer aquilo que eles tinham feito, isso fosse possível. Portanto, não fazer nada de definitivo na peça. E eu achei essa ideia muito interessante. Outra ideia de que se fala na National Gallery, que eu também achei engraçado, porque nunca tinha pensado nisso, a verdade é essa, é as naturezas mortas. As naturezas mortas são aqueles quadros em que vemos pedaços de comida, normalmente fruta, legumes, carne, peixe, e pronto, é uma representação desses elementos, não é? Que são perecíveis, são coisas que vão acabar por apodrecer, e é uma maneira de eternizar aquele limão do século XVI, que foi pintado no século XVI, e que fica ali eternizado, e que já apodreceu há centenas de anos. Eu achei isso muito engraçado, nunca tinha pensado nisso dessa maneira. Aliás, acho que há alguma tendência para desvalorizar um pouco as naturezas mortas, mas também eu acho-as interessantes. Claro que depende das naturezas mortas, mas e do meu gosto pessoal. Eu não estudei o assunto, portanto não posso dizer muito acerca disso. Achei só essa ideia interessante de eternizar um limão ou uma couve, ou sei lá, o que seja. Quer dizer, muitos de nós nunca vão ter o seu retrato pintado e que dure gerações e gerações e gerações e que sejam vistos daqui a centenas de anos por outras pessoas, mas aquele limão teve esse momento. Outra coisa que estes dois documentários têm em comum é discutirem, por vezes nessas reuniões que têm, como é que podem chegar às pessoas, o que é que as pessoas podem levar do museu consigo, seja pelas visitas guiadas, seja pela informação que está disponível, seja pelas oficinas, etc. Portanto, existe essa preocupação de as pessoas saírem com a sensação de que retiraram algo dessa experiência. Portanto, que não seja só chegar, ver e irem-se embora. E eu achei isso também muito interessante. Numa nota um bocadinho negativa, agora é moda eu acabar os vídeos com notas negativas, enfim. Em relação aos documentários não tenho nada a dizer. O National Gallery é, como eu digo, é muito longo, mas eu na altura que o vi não me apercebi. Portanto, vê-se muito bem. Eu já vi imagens e já passei por isso pessoalmente também, de ir a um museu que está tão cheio de gente que eu não consigo ver as peças, não consigo usufruir. Para mim, um museu é um espaço que tem que ter, em que uma pessoa tem que estar com calma, tem que estar a ver com calma, É claro que vai lá estar mais gente, não é? E tu se calhar desvias-te mais um bocadinho, se calhar passas por trás da pessoa, pronto, há assim algumas regras de etiqueta que eu acho que é do senso comum, não tem nada de especial. Mas há alturas em que se o museu está tão apinhado, tu não consegues. Não consegues usufruir, não consegues, enfim, contemplar, nem acomodando-te e adaptando-te, não dá. Portanto, está tão cheio que é impossível. Isto agora é assim, é um desabafo, acho que hoje em dia também, por outro lado, há muito aquela urgência de registar, do registro físico. Portanto, não é registares na tua memória, mas é de registares através do telemóvel, costuma ser esse o mediador que as pessoas põem entre elas e o objeto que estão a ver para captarem a imagem, para partilhar. Portanto, é mais importante dizer-se que se esteve lá do que propriamente estar lá. Isto é uma crítica, pronto, eu tenho andado a refletir um bocado sobre isso também porque estou a fazer um trabalho sobre o assunto, mas é algo que me entristece um bocado. Por um lado eu percebo que os museus já têm poucos visitantes e então quando têm muitos querem aproveitar, querem, enfim, bom, é isso, querem ter receitas, querem sobreviver como toda a gente, não é? E para o fazerem têm que ter visitantes, têm que ter quem pague o bilhete. Mas devia haver um equilíbrio maior. Eu lembro-me, a experiência que eu tive pessoalmente, já foi há muito tempo, foi em 2004, e eu sei que
Continua assim, porque conheço pessoas que já lá foram, que foi aos Uffizi em Florença. Nunca passei por isso cá em Portugal, quer dizer, já na exposição do Miró, no Porto, que foi há menos tempo, na Casa de Serralves. Mas não foi tão mal como no Uffizi. No Uffizi foi muito pior. Filas enormes, portanto, nós tivemos para aí 1 hora e tal, eu fui com uns amigos. Isto foi quando eu fiz Erasmus. Fui com os amigos, tivemos 1 hora e tal na fila, mas tudo bem, nós queríamos ver. E depois já lá dentro, o único sítio onde nós estávamos confortavelmente era nos corredores, porque nas salas estavam tão apinhadas, eu não consegui ver nada decentemente, desisti, porque estava tão enervada. Eu para já, pronto, aquela ideia de estar apinhado, para as pessoas a acotovelarem-se, seja em que situação for, para mim é extremamente desconfortável. Num museu em que eu acho que tenho que ter um estado de espírito mais concreto, uma coisa mais calma, mais tranquila, é impossível. Era impossível, eu não conseguia. Eu lembro-me de uma cena muito engraçada, que ao mesmo tempo não teve piada nenhuma. Eu fui com uma amiga que queria muito ver um quadro em específico. E então foi um espetáculo, ela viu o banco em frente ao quadro, não estava ninguém a ver o quadro, até estava 1 ou 2 pessoas à frente do quadro, nada de especial. Ela sentou-se e estava tipo a admirar, de repente veio um grupo, porque eu estava a dar a volta ao contrário, veio um grupo de turistas com o seu guia, que se põe, pimbas, à frente dela. Ela, de repente, deixou de ver o quadro. Via assim um bocadinho da moldura em cima, não via mais nada. Então, acho que tem que haver uma logística mais inteligente e mais amiga de quem visita o museu, porque estas pessoas que gerem os museus não querem que as pessoas usufruam das obras, não querem que as pessoas as vejam. Enfim, proibir tirar fotografias, de usar o telemóvel como mediador, isso é diferente, se cada um sabe de si, não é? E pronto, a mim enerva-me, mas paciência. Agora, quando tens muita gente, não há nada que possas fazer a não ser ter menos gente. Não é? E então acho que aí cabe um bocado aos museus fazer essa gestão, se calhar nos dias... Isto está a ser muito mais complicado do que eu estou aqui a dizer, mas se calhar nos dias em que fazem... se calhar em alguns dias têm horas para visitas guiadas, portanto os grupos estão mais ou menos cronometrados, entre aspas, portanto estão um X tempo neste quadro, seguem e depois, passado um bocadinho, chegam ao outro grupo e depois os visitantes, no geral, só poderem ter X pessoas dentro do museu de cada vez. Eu uma vez fui a uma exposição, também não foi assim há muito tempo, quer dizer, foi há algum. Foi no Museu da Arte Antiga, Museu Nacional da Arte Antiga, em Lisboa, e era de arte... Era de arte flamenga, se não me engano, e não foi num museu, foi numa sala de exposições, não sei se são exposições temporárias, mas não foi na porta principal, nós entramos com licença, por uma porta lateral, e era um percurso mais pequeno do que o Museu da Arte Antiga, muito mais pequeno. E eles estavam a fazer essa gestão de pessoas, portanto estava bastante gente, mas não ao ponto de eu não conseguir ver as obras, portanto tinha que ter mais paciência, tinha que esperar um bocadinho que aquela pessoa saísse e eu a seguir. É mais fácil de gerir assim, tinham vários assistentes de sala, pronto, também para ajudar nessa parte, se fosse necessário. E percebi que eles estavam a fazer porque nós tivemos que esperar que saíssem algumas pessoas para nós entrarmos. E eu acho que isso é uma gestão inteligente e que é amiga de quem visita, é amiga do visitante. Portanto, pode nesse grupo estar uma pessoa que não quer saber das obras, que só quer dizer que esteve lá, mas isso é completamente irrelevante porque toda a gente consegue ver à sua vontade. Portanto, se tira fotografia, se não se tira fotografia, não sei o quê, não interessa, desde que toda a gente consiga ver. Aquele que quer tirar as fotografias e que está pouco interessado e aquele que está mais interessado em ter uma experiência mais calma, mais interior, vamos lá. Eu aqui estou a ser um bocadinho preconceituosa, eu sei, mas esta coisa das pessoas estarem sempre a tirar fotografias, pá, mesmo no do Miró... mesmo na exposição do Miró era o que se via mais, era as pessoas assim com... Percebes? Não estão a ver diretamente, não estão a... Não eram todas, eram só algumas, mas eram muitas. Mas pronto, enfim, isto já são outros 500. Foram as minhas reflexões sobre os museus, assim, no geral. Voltando aqui aos documentários, está ao contrário. Voltando aqui aos documentários, espero que vocês tenham a oportunidade de ver. Eu não sei se algum deles estará disponível no YouTube, porque às vezes há filmes que se disponibilizam, pronto. Se eu encontrar, também coloco um link. Os DVDs estão à venda, não sei se estão à venda
nessa tal promoção, mas sei que estão à venda separadamente. Espero que tenham a oportunidade de ver os filmes, sejam amantes de museus ou não. Acho que poderá abrir curiosidade. A maioria dos museus já tem serviços educativos e outras atividades a decorrer em paralelo com o museu em si, não é? Aberto ao público. Mesmo o Museu Nacional de Grão Vasco, cá em Viseu, tem várias atividades também a decorrer. Tem sessões de curtas-metragens de vez em quando, um concerto, um lançamento de um livro, uma conferência. Portanto, acaba por estar muito mais aberto à comunidade do que se fosse somente um museu, enfim, com peças expostas e não tentasse estabelecer essa relação com a sua comunidade vizinha. Pronto, enfim. Já chega, já falei muito. Espero que tenham gostado deste vídeo. Espero que tenham a oportunidade de ver estes documentários e até à próxima. Tchau, tchau.